As pessoas pensam que o inferno está cheio de criminosos, mas o que a maioria não sabe é que poderia estar cheio de pessoas que acreditavam estar a salvo. Existem 7 tipos de indivíduos que Deus, por sua própria natureza e justiça, não pode resgatar. Sim, você ouviu bem. Não pode. É uma impossibilidade teológica. Desde fariseus do primeiro século até líderes modernos que endureceram sua consciência, vamos expor a verdade brutal. Mantenha os olhos abertos, porque a linha entre a salvação e a condenação é mais delgada que um cabelo humano. O ponto de não retorno espiritual. Corre o ano 28 depois de Cristo. O sol do meio-dia bate sem piedade sobre as colinas empoeiradas da Galileia. O ar está carregado dessa eletricidade estática que precede uma tempestade, mas esta tempestade não é climática, é social. Jesus de Nazaré acaba de realizar algo que desafia toda a ciência médica da antiguidade e quebra os esquemas da realidade. Havia um homem ali, um ser humano preso em uma prisão dupla, cego e mudo, e para completar, atormentado por uma entidade escura. Seu mundo era silêncio e trevas. E em um instante, Jesus quebra essas correntes. O homem fala. O homem vê. A multidão explode. Imagine o ruído, o caos, a euforia coletiva. A gente começa a sussurrar o proibido, o que os líderes temem mais que a nada. Não será este o filho de Davi? É o tipo de momento que derruba governos e muda religiões. Mas aqui está a questão. Nas sombras, longe da celebração, há um grupo de homens que não estão sorrindo. Vestem túnicas longas, franjas rituais impecáveis e olhares de gelo. São os fariseus, a elite religiosa, os guardiões do status quo. E tem um problema grave, um problema de relações públicas catastrófico. Não podem negar o milagre. O homem que antes tropeçava nas paredes agora está descrevendo a cor do céu. A evidência é física, tangível e inegável. Assim, encontram-se em uma encruzilhada. Tem 2 opções: aceitar que este carpinteiro de Nazaré vem de Deus e perder seu poder, ou encontrar uma explicação alternativa, por mais retorcida que seja. E escolhem a opção nuclear. Fazem algo muito pior do que simplesmente duvidar. Olham para a cara da bondade pura, olham para um ato de libertação e cura, e dizem: isto é obra do diabo. Atribuem a obra clara, luminosa e vivificante do Espírito Santo ao príncipe do lixo, Belzebu. Nesse preciso instante, a atmosfera muda. Jesus deixa de ser o mestre amável e se converte no juiz eterno. Solta uma sentença que tem feito tremer os crentes em suas camas durante 2 milênios. Encontra-se em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Ele diz claramente, sem hesitar: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Basicamente, Jesus tira um marcador vermelho indelével e traça uma linha no solo arenoso da história. Você pode insultar o Filho do Homem, você pode ter dúvidas, você pode se equivocar, mas se falar contra o Espírito Santo, se chamar mal ao bem supremo com pleno conhecimento, acabou, o jogo termina. Nem neste século, nem no vindouro. Mas o que significa isto realmente? Porque aqui é onde entra o pânico moderno. Muita gente vive aterrorizada, sofrendo de ansiedade religiosa, pensando que um mau pensamento intrusivo ou uma palavra de raiva em um momento de ira os condenou para sempre. Tenho visto comentários em vídeos e fóruns de pessoas perguntando: já cruzei a linha? Estou condenado? Para entender isto e acalmar esses medos, temos que viajar no tempo ao século IV, especificamente ao ano 390. Imagine uma catedral bizantina cheia de gente escutando João Crisóstomo. Chamavam-no de Boca de Ouro, porque era o melhor orador de sua época. Ele analisou este texto em suas homilias e deu uma explicação brilhante. Argumentou que este pecado não é um deslize momentâneo, não é que te escape uma palavra ruim, não é um erro de cálculo, é uma rejeição calculada, fria, persistente e voluntária da verdade quando você a tem bem na frente do seu nariz. Vamos usar uma comparação médica. Imagine que você tem uma infecção mortal. Está na cama do hospital, morrendo. O médico entra com a cura. É uma pastilha que te salvará em 10 minutos. Você sabe que é a cura. Viu como salva outros pacientes na cama ao lado. Mas, por orgulho, por ódio ao médico ou por pura teimosia, não só rejeita a pastilha, mas a joga no chão e acusa o médico de tentar envenenar você. O médico não pode salvar você. Não porque lhe falte poder e não porque não queira.
Não pode salvar você porque você destruiu o único mecanismo, o remédio, que podia curar você. Os fariseus viram mais de 37 milagres registrados nos evangelhos. Viram pele podre de leprosos tornar-se nova. Viram ossos quebrados soldarem-se. Tinham a evidência forense diante de seus olhos, e ainda assim olharam para o sol do meio-dia e juraram perante um tribunal que era meia-noite. O Catecismo da Igreja Católica de 1992, no parágrafo 1864, coloca isso ainda mais claro, usando uma linguagem quase legal. Define isto como a recusa voluntária de aceitar a misericórdia. Ou seja, Deus está lançando a boia de salvamento na água. A boia cai exatamente ao seu lado, mas a pessoa não apenas não a agarra, como também tira uma faca, corta a corda e afunda a boia, tudo enquanto grita que não precisa de ajuda. E a parte louca, a parte que explode a cabeça, é que, segundo esta doutrina, Deus não pode salvá-los porque Deus respeita o livre-arbítrio humano acima de seu próprio desejo de salvar. Deus é um cavalheiro, não um sequestrador. Se você fecha a porta por dentro com ferrolho duplo e coloca móveis contra a entrada, ele não vai derrubá-la a pontapés. Aqui temos um caso de estudo histórico brutal para ilustrar este perfil psicológico. O imperador Juliano. A história o conhece como Juliano o Apóstata. Este homem governou o Império Romano entre o ano 361 e o 363, logo após o cristianismo ser legalizado. O interessante é que Juliano não era um pagão ignorante que nunca ouviu falar de Jesus. Pelo contrário, foi criado na fé cristã, foi batizado, sabia as escrituras de cor, foi leitor na igreja, sabia a verdade melhor que muitos bispos. Mas quando subiu ao trono, algo sombrio floresceu nele. Decidiu não apenas rejeitar a fé, mas tentar desmantelá-la sistematicamente, tijolo por tijolo. Queria demonstrar que Jesus era um mentiroso. Reabriu os templos pagãos, banhou-se em sangue de touro para lavar seu batismo e, em um ato de desafio supremo, tentou reconstruir o templo de Jerusalém. Por quê? Porque Jesus havia profetizado que não ficaria pedra sobre pedra. Se Juliano conseguisse reconstruí-lo, provaria que Jesus se equivocou e que o cristianismo era uma farsa. Colocou todos os recursos do Império Romano neste projeto: dinheiro, engenheiros, mão de obra. Nada podia falhar. Mas aqui vem o ponto forte, o que relatam historiadores da época como Amiano Marcelino, que, por sinal, não era cristão, mas pagão e admirador de Juliano. Contam que, quando os trabalhadores tentaram colocar os alicerces, misteriosas bolas de fogo brotaram da terra, perto das ruínas, queimando os trabalhadores e derretendo suas ferramentas. Ocorreu uma e outra vez até que tiveram que abandonar a obra por puro terror. Juliano viu os reportes. Tinha a evidência sobrenatural explodindo na sua cara outra vez, igual aos fariseus. Arrependeu-se? Caiu de joelhos? Não. Seu coração estava tão endurecido como o cimento seco de uma autoestrada. Morreu pouco depois em uma batalha na Pérsia, ferido por uma lança. A tradição conta que, enquanto sangrava na areia, tomou um punhado de seu próprio sangue, lançou-o para o céu e gritou suas últimas palavras: "Viciste, Galilae. Venceste, Galileu. Note isso. Venceste." Reconheceu o poder, reconheceu que Jesus, o Galileu, era real e poderoso. Mas nunca disse, "Perdoa-me." Reconheceu a derrota, mas nunca aceitou a graça. Esse é o perfil exato do pecado imperdoável. É saber que é verdade e odiá-lo de todos os modos. E para colocar em uma perspectiva moderna que nos toque de perto, o Centro de Investigação Pew, em 2019, lançou um dado que dá calafrios sobre a religião no Ocidente. Encontraram que uma porcentagem significativa, cerca de 20% dos ex-cristãos militantes nos Estados Unidos, não deixam a fé porque descobriram a ciência ou por falta de provas históricas. Citam uma rejeição consciente e deliberada da autoridade de Deus. Dizem, embora fosse verdade, não o serviria. Não é ignorância, é uma rebelião em plena luz do dia. É olhar o rei nos olhos e cuspir no chão. E contra essa atitude, nem sequer o sacrifício da cruz pode forçar uma entrada. Mas se você crê que a rejeição humana é o limite do trágico, espere para ver o que acontece no reino invisível. Porque o seguinte grupo, que Deus não pode salvar, nem sequer tem sangue nas veias, e sua história faz com que nossas rebeliões pareçam jogos de crianças. Agora mudamos de cenário drasticamente. Deixamos a terra empoeirada, os imperadores romanos e os debates humanos. Vamos para uma dimensão que o olho humano não pode ver, mas que sente.
O segundo grupo que Deus não pode salvar são seres de luz pura que se corromperam. Estamos falando dos anjos caídos. Isto sempre gera uma pergunta difícil. Se Deus é amor infinito, por que não perdoa Lúcifer e seus seguidores? Por que não há uma cruz para os demônios? Por que sua condenação é instantânea e eterna? Agostinho de Hipona, o gigante intelectual do norte da África, em sua obra-prima A Cidade de Deus, completada por volta do ano 426, abordou este problema teológico com a precisão de um cirurgião forense. Para entender isto, temos que olhar os fatos frios. Segundo Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, há uma imagem cósmica de um dragão arrastando com sua cauda a terça parte das estrelas do céu. Teólogos medievais como Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, escrita entre 1265 e 1274, interpretaram isto literalmente. Um terço das hostes celestiais se uniram a esta rebelião. Não estamos falando de uma dúzia de desertores em um quarto dos fundos. Cálculos cabalísticos do século XVI, tentando colocar número no inefável, chegaram a estimar a cifra específica em 133.306.668 anjos caídos. Embora o número exato seja um mistério insondável, a escala é massiva. É uma guerra civil galáctica. E aqui está o ponto, a diferença crucial que explica por que você tem esperança e eles não. Ao contrário dos humanos, os anjos não têm avós, não têm infância, não têm hormônios adolescentes, nem traumas de criação que expliquem seu mau comportamento. Você e eu somos criaturas em processo, aprendemos, mudamos, amadurecemos. Hoje pensamos uma coisa e amanhã outra. Somos como argila úmida em um torno de oleiro. Mas os anjos não, eles foram criados em um estado de perfeição adulta imediata. Foram criados com um intelecto perfeito, brilhante como um diamante, e uma vontade completa desde o segundo um. Não aprendem discursivamente como nós. Eles intuem, veem a premissa e a conclusão ao mesmo tempo. Quando Lúcifer, cujo nome significa portador de luz, o ser mais belo e poderoso jamais criado, disse em Isaías 14, "Subirei ao céu, levantarei meu trono acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo." Não estava tendo um dia ruim. Não estava confundido. Fez isso com pleno, total e absoluto conhecimento de causa. Viu Deus, viu sua própria beleza, calculou as consequências eternas e, ainda assim, escolheu seu próprio ego. Tomás de Aquino explica de uma maneira fascinante. Devido ao fato de seu intelecto ser puramente intuitivo e não discursivo, ou seja, entendem tudo de uma vez, sem dúvidas, sem sombras. Sua decisão é irrevogável. Pense assim, a vontade humana é como a água ou o cimento fresco, pode fluir, mudar de forma, adaptar-se. A vontade angélica é como lapidar um diamante com um laser. Uma vez que se faz o corte, o diamante fica cortado para sempre. Você não pode descortá-lo. Quando um anjo escolhe, escolhe para toda a eternidade. Sua vontade se congela instantaneamente no estado de sua escolha. Por isso, o livro de Judas, no versículo 6, tem essa frase lapidar que soa como uma sentença de prisão de segurança máxima. Diz que estão guardados em prisões de escuridão, sob prisões eternas, para o juízo do grande dia. Note que não diz guardados para reabilitação, diz para juízo. Não há oferta de salvação para eles. Cristo morreu pela humanidade, tomou forma de homem, sangrou sangue humano, não tomou forma de anjo. O autor de Hebreus, no capítulo 2, versículo 16, é brutalmente específico e excludente. Porque certamente não socorreu os anjos, mas socorreu a descendência de Abraão. Isto nos leva a uma realidade incômoda que muitos tentam ignorar hoje em dia. Se 45% dos cristãos evangélicos creem na existência literal do diabo, segundo dados do Grupo Barna em 2020, então devem aceitar a outra face da moeda, que existe uma categoria de seres inteligentes e emocionais para os quais a porta da misericórdia está soldada e selada com chumbo. Não há purgatório para eles, não há segunda oportunidade. Não há negociação diplomática. Imagine o nível de orgulho necessário para estar diante da fonte de toda a vida, diante do amor que move o sol e as estrelas, e dizer, não, eu sou melhor, eu mereço esse trono. É um nível de narcisismo cósmico que não podemos nem começar a compreender. Houve um teólogo antigo, Orígenes de Alexandria, lá pelo século III, que era muito otimista. Ele especulou com uma teoria chamada apocatástase,
Orígenes pensava: bem, talvez depois de milhões de anos de castigo, inclusive o diabo se arrependa e Deus o perdoe, e tudo volte a ser perfeito. Soava bonito. Mas a igreja teve que se reunir e fechar essa porta de golpe. No concílio de Latrão IV em 1215 e em vários sínodos anteriores, declararam essa ideia como heresia. A sentença é firme porque a vontade do rebelde é firme. O diabo não quer ser salvo, quer ganhar. E essa é sua condenação eterna. E o que a maioria das pessoas não percebe é que esta natureza irrevogável dos anjos serve como uma advertência gigantesca e piscante para nós, humanos. Porque embora nós vivamos no tempo, sejamos flexíveis e possamos mudar de opinião hoje. Há um ponto onde nosso tempo também se esgota. Nós temos o privilégio da mudança, mas esse privilégio tem data de validade, e isso nos leva diretamente, sem escalas, ao terceiro grupo. Um grupo que não são demônios antigos nem fariseus de 2000 anos atrás. É um grupo que poderia incluir você, a mim, ou ao seu vizinho, se não tivermos cuidado com o relógio que faz tic-tac sobre nossas cabeças. 6 pés debaixo da terra sem perdão. Aqui é onde a coisa se torna pessoal, e quando digo pessoal, refiro-me a esse tipo de calafrio que percorre as suas costas quando você se dá conta de que a porta se fechou e você não tem a chave. Até agora falamos de anjos caídos e seres antigos, coisas que parecem distantes. Mas o terceiro grupo de pessoas que Deus não pode salvar é muito mais comum. São aqueles que cruzam a linha final, o limiar da morte, sem terem acertado as suas contas. Vamos colocar isto em perspectiva com algo que todos entendemos, um exame final. Imagine que você está na escola. Tem todo o semestre para estudar, tem livros, professores particulares, acesso à internet e colegas que o ajudam. O professor lhe diz: o exame é na sexta-feira às 12. Você pode ignorar os livros, faltar à aula ou jogar videogames o dia todo. É livre para fazê-lo. Mas quando chega a sexta-feira às 12:01 e o professor arranca a folha da sua mesa, acabou. Já não importa se você sabe a resposta 5 minutos depois, a nota fica como está. Hebreus 9:27 estabelece a lei universal mais estrita que existe, muito mais inquebrável que a gravidade. E como aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Note bem a redação. Não há letra miúda. Não diz depois disto uma segunda rodada. Não diz depois disto a reencarnação para tentar ser uma pessoa melhor. Diz juízo. Ponto final. É como um arquivo digital que se corrompe e se bloqueia. Uma vez que você clica em salvar, não há botão de desfazer. O Concílio de Trento, em 1547, que foi basicamente a maior reunião de emergência da história da Igreja, com mais de 300 bispos discutindo no norte da Itália, ratificou isto com força legal na seção 6ª, Cânon 17. O que declararam é aterrorizante em sua simplicidade. Se uma pessoa morre em estado de pecado mortal, ou seja, separada conscientemente da graça e da conexão com Deus, seu destino é eterno. Não há apelações. Não há Tribunal Supremo Celestial que revise o caso. Vamos aos números, porque os dados frios às vezes contam a história melhor que as palavras. A Organização Mundial da Saúde estima que aproximadamente 60 milhões de pessoas morrem a cada ano. Se fizermos a matemática, isso é quase 2 pessoas por segundo. Estale os dedos. Alguém morreu. Estale-os outra vez. Alguém mais se foi. Segundo a base de dados cristã mundial de 2022, cerca de 30% dessas mortes ocorrem em pessoas que nunca professaram fé, ou, o que é mais crítico para este ponto, que rejeitaram ativamente a oferta do Evangelho quando a tiveram à frente. Jesus, que costumava falar mais do inferno do que do céu, porque queria evitar que as pessoas fossem para lá, ilustrou este horror com uma história que parece tirada de um filme de suspense em Lucas 16. A história do homem rico e Lázaro. Vamos pintar a cena para que você entenda o contraste. Você tem um sujeito, o rico, que vivia um estilo de vida que hoje só veria nas contas de Instagram de bilionários, roupas de grife da época, púrpura e linho fino, banquetes diários que custavam o que uma família normal ganhava em um ano. Este homem tinha tudo o que o mundo diz que você precisa para ser feliz. E logo à sua porta, não a quilômetros de distância, mas à sua porta, estava Lázaro. Um homem doente, coberto de chagas, tão débil que os cães de rua vinham lamber-lhe as feridas. O rico tinha que passar por cima de Lázaro cada vez que saía de sua mansão. Via-o, mas não o via. Transformou-o em parte da paisagem, como um vaso ou uma pedra. Ambos morrem.
A morte é o grande equalizador, não importa a sua conta bancária. E de repente, o roteiro dá uma volta de 180 graus. Lázaro está no consolo, no que chamavam de seio de Abraão. Mas o rico abre os olhos no Hades, e aqui é onde a história se torna aterrorizante. Não são chamas de desenhos animados. Jesus descreve um desespero consciente e sensorial. O rico sente sede, uma sede tão profunda e abrasadora que está disposto a suplicar por uma única gota de água na ponta do dedo de Lázaro. Imagine a troca de papéis. O homem que não dava nem as migalhas a Lázaro, agora roga por uma gota de umidade do seu dedo. Mas o mais revelador não é o castigo, mas a psicologia do rico. Preste atenção nisso, porque é a chave do porquê Deus não pode salvá-los neste ponto. O rico não pede para sair. Não diz: Deus, perdoa-me, eu me equivoquei, tira-me daqui e viverei uma vida de caridade. Não. Pede água para aliviar seu sintoma imediato e depois pede que Lázaro vá avisar aos seus 5 irmãos que continuam vivos. Inclusive no inferno, continua tratando Lázaro como um servo, como um mensageiro. Seu orgulho está intacto. Seu ego continua ali. Sabe por que isso acontece? Porque seu caráter já está fixado. É como o cimento. Quando o cimento está fresco, você pode escrever seu nome nele com um dedo. Pode mudar a sua forma. Mas, uma vez que seca, converte-se em pedra. Para mudá-lo, teria que quebrá-lo. Gregório Magno, um líder brilhante do século VI, analisou este fenômeno em seus famosos diálogos. Ele usou uma analogia que hoje poderíamos atualizar para o mundo da fotografia analógica. Dizia que a morte atua como o líquido revelador em um quarto escuro. O que você era na escuridão, o que você era em segredo, fica fixo para sempre no momento em que a luz se acende. Se a foto saiu borrada, fica borrada pela eternidade. Não há Photoshop depois da morte. Tenhamos um caso histórico real para ver isso em ação. Falemos de Nero, o infame imperador romano que governou desde o ano 54 até o 68. Este não era um garoto mau qualquer. Era um monstro. Usava os cristãos cobertos de piche como tochas humanas vivas para iluminar suas festas no jardim à noite. Desfrutava do dor alheia como quem desfruta de uma peça de teatro. No ano 68, o mundo de Nero colapsou. O Senado o declarou inimigo público. O exército se rebelou. Estava escondido em uma vila nos arredores de Roma, escutando como os cascos dos cavalos dos soldados se aproximavam para prendê-lo e executá-lo. Nesses momentos finais, com a morte respirando na sua nuca, houve um momento de clareza? Houve arrependimento? Não. Nero só pensava na sua própria grandeza. Chorava porque o mundo ia perder um grande artista. Suas últimas palavras não foram uma súplica a Deus, foram: que artista morre comigo. Com a ajuda de seu secretário Epafrodito, tirou a própria vida cortando a garganta logo antes de os soldados entrarem. Morreu envolto em seu próprio orgulho. Segundo a teologia cristã padrão, no segundo exato em que seu coração parou de bombear sangue, a capacidade de Deus para salvá-lo evaporou. Não porque a Deus tenham acabado as pilhas ou deixado de ser todo-poderoso, mas porque o tempo da oferta havia expirado. A porta se fechou. É o mesmo que acontece com um avião. Você pode chegar tarde ao aeroporto, pode correr pelo terminal, pode rogar a aeromoça na porta de embarque, mas uma vez que a porta do avião se fecha e a passarela se retira, não importa o quanto grite ou quanto dinheiro tenha, esse avião vai sem você. A morte é o fechamento dessa porta. Martim Lutero, o monge que mudou a história em 1517, lutou muito contra a ideia popular de sua época de que se podia comprar a saída de alguém deste estado depois de morto com dinheiro ou rituais. Foi taxativo. Citou Eclesiastes 9:5, os mortos nada sabem. Isto não significa que não tenham consciência, como vimos com o homem rico que sentia sede, mas sim que já não têm agência. Já não podem participar no jogo da vida. Não podem tomar novas decisões espirituais. Perderam a capacidade de votar sobre seu próprio destino. É uma realidade brutal e crua. A vida é o tempo da prova. A morte é a entrega do exame. E muita gente vive hoje apostando tudo em uma única carta. Creem que terão 5 minutos de lucidez em seu leito de morte para consertar 80 anos de desastres. Pensam: viverei à minha maneira agora e pedirei perdão ao final. Mas e se a morte não avisar? E se chegar de golpe, em um acidente de carro ou em uma falha cardíaca repentina enquanto você dorme? Essa é a aposta mais arriscada da história humana. No entanto, se você crê que isto é aterrorizante,
Prepare-se, porque há um grupo ainda mais complexo, mais trágico e muito mais difícil de entender. Estamos falando de pessoas que estavam dentro, gente que estava com o uniforme vestido, pessoas que provaram a verdade, que caminharam sob a luz brilhante, que sentiram algo real e depois decidiram conscientemente desligar o interruptor, dar as costas e sair do quarto fechando a porta com chave pelo lado de fora. Chegamos ao quarto grupo, os apóstatas. Quero que escute com muita atenção aqui, porque há uma confusão enorme. A diferença entre um incrédulo comum e um apóstata é a mesma diferença entre alguém que nunca viu o mar e alguém que está se afogando porque saltou do barco de propósito sabendo que não sabe nadar. Ou melhor ainda, é a diferença entre alguém que nunca foi casado e alguém que passa por um divórcio amargo e cheio de ódio. O incrédulo pode dizer, não sei se Deus existe. O apóstata diz, sei que existe, sei quem é, e o rejeito. Hebreus 6, versículos 4 ao 6, contém talvez a passagem mais difícil, debatida e temida de todo o Novo Testamento. Leia devagar. Diz que é impossível que os que uma vez foram iluminados e gostaram do dom celestial e foram feitos participantes do Espírito Santo e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. A palavra que deve gelas o seu sangue aí é impossível. Não diz difícil, não diz complicado, diz impossível. Por quê? Acaso Deus guarda rancor? Não, o problema não é a falta de graça de Deus, é a imunidade do humano. Pense nisso como uma vacina. Como funciona uma vacina? Injetam em você uma versão pequena, fraca ou morta do vírus. Seu corpo o reconhece, o ataca e cria anticorpos. Assim, quando chega o vírus real e potente, seu corpo já sabe como bloqueá-lo, não o afeta. Um apóstata é alguém que recebeu dose suficiente de cristianismo ou de verdade espiritual para desenvolver anticorpos contra ela, mas não o suficiente para deixar-se transformar por completo. Conhecem o vocabulário, sabem as canções, sentiram a emoção, viram os milagres e decidiram que é mentira ou que não vale a pena. Já conhecem o truque. Quando Deus tenta chamá-los de novo, suas defesas internas dizem, ah, sim, já conheço essa sensação. É apenas emoção barata, ou isso é manipulação psicológica. Desenvolveram uma crosta sobre sua consciência que nada pode penetrar. O exemplo clássico, o padrão ouro desta tragédia, é Judas Iscariotes. Costumamos pensar em Judas como o vilão de um filme, mas pare para pensar em sua vida diária. Este homem não era um estranho. Caminhou com Jesus durante 3 anos, tomava café da manhã com ele, dormia sob as mesmas estrelas. Judas viu com seus próprios olhos como a pele podre dos leprosos se tornava suave como a de um bebê. Viu mortos levantarem-se de suas tumbas. Ele mesmo foi enviado a pregar e, segundo os relatos, tinha o poder delegado para expulsar demônios. Imagine isso, Judas expulsando demônios em nome de Jesus. Além disso, era de confiança, manejava as finanças, a bolsa de dinheiro do grupo. E ainda assim, apesar de toda essa luz, de toda essa evidência empírica que tinha diante do seu nariz, seu coração foi se endurecendo pouco a pouco. Talvez tenha sido a ganância. Talvez tenha sido a desilusão política, porque queria um guerreiro e não um mestre de paz. Ao final, por 30 peças de prata, o preço de um escravo ferido segundo a lei antiga, cerca de 120 denários, que hoje seria o equivalente a alguns meses de salário mínimo, vendeu o mestre do universo. Vendeu-o pelo preço de um carro usado barato. Mas o que distingue Judas como apóstata não é apenas a traição. Pedro também traiu Jesus naquela noite, negou-o 3 vezes com maldições. A diferença está na reação. Pedro saiu e chorou amargamente, seu coração se partiu, mas buscou restauração. Judas sentiu remorso, sim. A culpa o comia vivo. Foi e jogou as moedas no templo. Mas, e este é o grande mas, não buscou o perdão. Não correu para Jesus. Correu para a autodestruição. Seu orgulho ou seu desespero lhe disseram que seu pecado era maior do que a misericórdia de Deus. Enforcou-se em um campo. Tomás de Aquino, uma das mentes mais brilhantes da Idade Média, em sua obra massiva, A Suma Teológica, classifica isto como o pecado contra o Espírito Santo em ação. É o desespero final. É acreditar que a sua escuridão é mais poderosa do que a luz de Deus. É fechar a porta por dentro e jogar a chave pela janela.
A história nos dá outro exemplo massivo e dilacerante durante a grande perseguição do imperador Diocleciano no ano 303. Foi uma época brutal. Se você fosse líder cristão, tinha um alvo nas costas. Houve milhares de cristãos que, diante da ameaça real de serem lançados às feras selvagens no Coliseu ou queimados vivos, quebraram. Eram chamados de os lapsi, os caídos. Para salvar a pele, entregaram as cópias das Escrituras aos soldados romanos para que as queimassem e ofereceram incenso à estátua de César, dizendo: César é o Senhor. Imagine a cena. O cheiro de fumaça, o ruído da multidão gritando por sangue, o medo paralisante. E você tem um prato de incenso na mão. Só tem que jogar um pouco ao fogo e vai para casa com a sua família. Você o faz. Nega a sua fé. Depois que passou a perseguição, quando as águas se acalmaram, muitos destes lapsi quiseram voltar para a igreja como se nada tivesse acontecido. Isto causou uma guerra civil interna na igreja. Um grupo chamado os Donatistas, liderados por um bispo estrito, disseram: de maneira nenhuma, não há volta para eles. Apostataram, cruzaram a linha. Embora a igreja oficial finalmente tenha permitido a readmissão sob penitências extremas, anos de humilhação pública e jejum, o princípio ficou gravado na mente de todos. A rejeição sob plena luz é gravíssima, não é um jogo. E se você acredita que isto é coisa do passado, veja o caso moderno de Friedrich Nietzsche, o famoso filósofo alemão do século XIX. É fascinante e trágico ao mesmo tempo. Nietzsche não era um ateu que nasceu em uma família sem fé. Pelo contrário, era filho de um pastor luterano. Seus avós eram pastores. Quando criança, o chamavam de o pequeno pastor, porque sabia a Bíblia de cor e a recitava com paixão. Conhecia a teologia de trás para frente e de frente para trás. Tinha todas as ferramentas, mas algo mudou. Seu intelecto começou a lutar contra sua fé e, em lugar de buscar respostas, buscou a demolição. Em 1888 escreveu O Anticristo, um livro desenhado para atacar e destruir tudo o que uma vez lhe ensinaram. Sua frase mais famosa, Deus está morto, não era uma observação sociológica, era um desejo. Queria matar a ideia de Deus na cultura ocidental. Qual foi o resultado desta guerra interna? Morreu no ano 1900, mas havia perdido a razão anos antes. Passou seus últimos 11 anos em um estado de escuridão mental absoluta, cuidado por sua mãe e sua irmã, incapaz de ter uma conversa coerente. Alguns dizem que foi sífilis, outros dizem que foi algo genético, mas espiritualmente é a imagem de alguém que atacou a fonte da luz e ficou cego. A Bíblia usa uma imagem muito gráfica para isto em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Diz que melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que depois de o conhecerem voltarem-se para trás. E logo Pedro solta uma bomba visual. É como o cão voltou ao seu próprio vômito. É nojento, verdade? É uma imagem repugnante de propósito. Pedro quer que você sinta náuseas, porque isso é o que é a apostasia espiritual, voltar a comer a morte que você já havia expulsado do seu sistema. Este grupo é a prova viva de que o conhecimento não é igual à salvação. Você pode ter um doutorado em teologia, pode saber grego e hebraico, pode ter crescido na igreja desde os 3 anos, e ainda assim estar mais longe de Deus do que alguém em uma tribo remota que nunca viu uma Bíblia, porque o problema não está na cabeça, está na dureza do coração. E falando de estar longe e de corações duros, isto nos leva a uma pergunta inquietante. Se há gente que não pode ser salva porque morreu, e gente que não pode ser salva porque se vacinou contra a graça, o que acontece com aqueles que Deus, por alguma razão misteriosa, decidiu não escolher desde o princípio? O seguinte grupo nos coloca nas águas profundas e escuras da predestinação, onde a vontade de Deus choca-se violentamente com a dureza humana. Prepare-se, porque o que vem desafia toda a lógica humana, mas isso é apenas a metade da história. O teólogo que aterrorizou a Europa. Mas aqui está a questão. Se você pensava que os grupos anteriores eram inquietantes, este quinto grupo vai desafiar o seu senso de justiça até limites que você não acreditava serem possíveis. Entramos no terreno da predestinação dura, uma zona teológica onde a liberdade humana parece chocar-se contra um muro de concreto divino. Estamos falando dos réprobos, aqueles que, segundo certas interpretações teológicas radicais, nunca tiveram uma oportunidade real, porque seu papel na história era ser os vilões necessários para a narrativa.
Para entender a magnitude deste conceito, temos que viajar ao Antigo Egito, especificamente ao ano 1446 a.C. O cenário é o delta do Nilo, a superpotência econômica e militar da época. Você tem o faraó do Êxodo, uma figura que os historiadores frequentemente associam a Ramsés II ou Amenhotep II. Moisés chega do deserto com uma demanda política e espiritual simples: deixa ir o meu povo. Mas a Bíblia faz uma afirmação que tem feito os teólogos suarem frio durante séculos. Em Êxodo capítulo 4, versículo 21, antes que se desate a primeira praga, Deus diz a Moisés uma frase que muda as regras do jogo: eu endurecerei o seu coração. Basicamente, o texto sugere que Deus colocou um cadeado no coração do faraó antes de a partida começar. Ao longo de um ciclo de 10 pragas devastadoras que destruíram sistematicamente a economia egípcia, vemos este mecanismo em ação. Quando o Nilo se converteu em sangue, matando a indústria pesqueira e contaminando o suprimento de água potável, o faraó teve uma oportunidade lógica de ceder. Quando as rãs cobriram a terra, entrando nos fornos e nas camas da nobreza, teve outra oportunidade. Quando o gado morreu por uma peste fulminante, eliminando a riqueza da nação, a lógica ditava render-se. Mas a cada vez, o texto bíblico alterna entre duas frases. Faraó endureceu o seu coração, e Deus endureceu o coração de Faraó. A pergunta de $1 milhão que dividiu as escolas teológicas é: o faraó endureceu seu próprio coração por orgulho nacionalista, ou foi Deus quem injetou uma resistência sobrenatural para prolongar o conflito e mostrar o seu poder? Os linguistas que analisam o hebreu original apontam 3 palavras diferentes usadas aqui: jazak, fazer forte; kabad, fazer pesado; e kashá, fazer difícil ou duro. A implicação teológica da linha dura é que o faraó foi uma ferramenta. Seu destino não era a salvação. Seu destino era ser a tela escura sobre a qual brilharia o poder libertador de Deus. Foi desenhado para cair. Se saltarmos 1500 anos para o futuro, encontramos Paulo de Tarso abordando este mesmo problema com uma frieza intelectual aterrorizante. Escrevendo à igreja em Roma por volta do ano 57 d.C., Paulo não usa rodeios sentimentais. Em Romanos capítulo 9, versículos do 19 ao 21, antecipa a queixa humana. Por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? A resposta de Paulo é a analogia do oleiro. Ele pergunta: acaso não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso para honra e outro para desonra? A implicação é brutal. Sugere que existem indivíduos criados especificamente como vasos da ira preparados para a destruição. Não se trata de pessoas que tentaram ser boas e falharam. Trata-se de peças de xadrez que foram talhadas para serem sacrificadas desde o movimento 1. A teologia reformada chama isto de reprovação passiva, ou, em suas formas mais extremas, reprovação ativa. Aqui entra em cena João Calvino. Em 1536, este teólogo francês exilado em Genebra publicou a primeira edição de suas Instituições da Religião Cristã. Calvino sistematizou o que Agostinho de Hipona havia esboçado séculos antes. Argumentou a dupla predestinação. A lógica de Calvino era matemática. Se Deus escolhe soberanamente a quem salvar, eleição, e se Deus é onipotente e não comete erros, então, por pura necessidade lógica, também escolhe a quem deixar para trás. Para Calvino, a justiça de Deus é um atributo tão importante quanto sua misericórdia. E para que a justiça seja exibida, deve haver condenação. Os réprobos neste sistema existem para glorificar a justiça divina através de seu castigo, do mesmo modo que os eleitos glorificam sua graça através da salvação. E isto nos leva a um caso histórico fascinante e obscuro: Esaú. No livro de Gênesis, capítulo 25, vemos a dinâmica de 2 irmãos gêmeos. Esaú é o mais velho, o caçador, o homem do campo. Jacó é o menor. Um dia, Esaú chega faminto do campo e comete o erro financeiro e espiritual mais caro da história bíblica. Vende sua primogenitura, basicamente seu direito ao dobro da herança e à liderança espiritual do clã, que valia uma fortuna em terras e gado, por um simples prato de lentilhas vermelhas. Foi uma transação impulsiva. Satisfação imediata em troca de legado eterno, mas o aterrador vem depois. Anos mais tarde, quando Esaú se dá conta do erro monumental que cometeu, tenta recuperar a bênção. Chora, grita, suplica a seu pai Isaque.
Mas Hebreus capítulo 12, versículo 17, escrito no século I, diz algo devastador sobre este momento. Não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o procurasse. Pense nisso um segundo. O homem estava chorando, queria mudar as coisas, estava emocionalmente destroçado, mas o céu estava fechado. O texto diz que foi rejeitado, a pedoquimaste. Isaac já havia dado a bênção a Jacó e não podia retirá-la. O destino estava selado. Esaú se converte no protótipo bíblico do réprobo, alguém que despreza o sagrado por um prazer momentâneo e, quando tenta voltar, descobre que a ponte já se queimou. Não porque Deus não possa perdoar, mas porque, segundo esta teologia, o réprobo chega a um ponto onde sua capacidade para arrepender-se genuinamente foi cauterizada. A história moderna tem seus próprios candidatos para este grupo de endurecimento judicial. Pense em Adolf Hitler. Nascido em 1889 na Áustria, Hitler foi batizado como católico. Em sua juventude, inclusive cantou no coro do mosteiro de Lambach e em um momento considerou o sacerdócio. Mas à medida que ascendia ao poder na década de 1930, desenvolveu uma ideologia que não apenas rejeitava a ética judaico-cristã, mas buscava substituí-la por uma adoração racial neopagã. Responsável pela morte direta de 6 milhões de judeus no Holocausto e de milhões mais no conflito global da Segunda Guerra Mundial, muitos teólogos veem nele um exemplo moderno do que acontece quando Deus retira totalmente sua graça comum. A teoria é que Deus normalmente restringe a maldade humana, mas no caso de um réprobo, Deus retira sua mão restritiva e deixa que a natureza caída do indivíduo floresça até sua máxima e horrível expressão. Hitler não se tornou um monstro da noite para o dia. Foi um processo de endurecimento progressivo, onde cada decisão moral negativa solidificou a seguinte, até que a consciência ficou totalmente inoperante. O que a maioria não percebe é que esta doutrina não busca assustar as pessoas para que se comportem bem, mas explicar por que existe uma maldade que parece não ter fundo. É a ideia de que sem a intervenção ativa de Deus, a gravidade do pecado só nos leva para baixo, a uma velocidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, espiritualmente falando. E aqui é onde se torna ainda mais denso e político. Durante o século XVII, na França, surgiu um movimento dentro do catolicismo chamado jansenismo. Cornélio Jansênio, bispo de Ypres, escreveu um livro massivo de 3 volumes chamado Augustinos, que foi publicado póstumamente em 1640. Jansênio levou a ideia da predestinação ao extremo dentro da estrutura católica. Argumentou que a graça de Deus é irresistível para os eleitos, mas completamente inacessível para os demais. Chegou a dizer que Cristo não morreu por todos os homens, mas apenas pelos predestinados. Isto causou um terremoto político e religioso na Europa. Os jesuítas atacaram ferozmente estas ideias. O conflito chegou a tal nível que o Papa Inocêncio X teve que intervir. Na bula Cum Occasione, de 1653, o Papa condenou 5 proposições específicas extraídas do livro de Jansênio como heréticas. Mas a ideia já estava plantada na mente europeia. A suspeita paranoica de que talvez, apenas talvez, o seu vizinho ou até você mesmo pudessem estar na lista oculta daqueles que Deus simplesmente passou por alto. A angústia que isto gerou foi imensa. Blaise Pascal, o famoso matemático e filósofo, simpatizava com os jansenistas, o que nos mostra que até as mentes mais brilhantes da época estavam aterrorizadas pela possibilidade da reprovação. Mas não relaxe ainda, porque se o grupo dos réprobos lhe parece duro, o seguinte grupo não tem a ver com grandes vilões, faraós obstinados ou teologia complicada da vontade. Tem a ver com uma linha técnica, burocrática e geográfica que deixou milhões fora do sistema durante milênios. Este é, sem dúvida, o grupo mais polêmico e o que mais debates causou nos corredores do Vaticano e nos seminários protestantes durante os últimos 500 anos. Estamos falando do 6º grupo, os não batizados e os que nunca ouviram. Vamos aos fatos duros e aos documentos oficiais. No ano 1439, celebrou-se o Concílio de Florença. Foi uma reunião de cúpula massiva tentando unir as igrejas do Oriente e do Ocidente perante a ameaça do avanço otomano. Na bula Cantate Domino, emitida em 4 de fevereiro de 1442, o concílio redigiu uma declaração que cai como um martelo sobre a consciência moderna. O texto diz textualmente: a Santa Igreja Romana crê firmemente, professa e prega que ninguém que não esteja dentro da Igreja Católica, não só pagãos,
mas também judeus ou hereges e cismáticos, pode fazer-se participante da vida eterna. Basicamente, os bispos de Florença traçaram uma linha na areia. Sem a filiação oficial não há entrada. Extra ecclesiam nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Esta postura inflexível baseava-se em uma leitura estrita de João, capítulo 3, versículo 5. Nesse trecho, Jesus diz a Nicodemos, um líder religioso fariseu, em uma reunião noturna: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Note a precisão da linguagem. Não diz será difícil entrar ou terá que preencher mais formulários. Diz não pode. É uma impossibilidade ontológica. Durante a Idade Média europeia, isto era fácil de aceitar porque o mundo conhecido era pequeno. Se você não fosse cristão na Europa do século XII, provavelmente era um muçulmano inimigo nas cruzadas ou um herege local. Assumia-se que todos tinham tido a oportunidade de ouvir e tinham rejeitado a verdade. Mas então o mundo tornou-se maior. Avancemos rápido até 12 de outubro de 1492. Cristóvão Colombo, buscando uma rota comercial para as Índias, tropeça em um continente inteiro que a Europa não sabia que existia: América. De repente, a teologia europeia teve um ataque de pânico coletivo. Os exploradores e missionários encontraram-se com civilizações inteiras: astecas, incas, maias e centenas de tribos mais. Estima-se que a população indígena das Américas naquele momento era de cerca de 50 a 60 milhões de pessoas. O problema teológico era devastador. Toda esta gente tinha vivido, amado, construído cidades e morrido durante 1500 anos desde a morte de Cristo sem ouvir uma única palavra sobre Jesus, Moisés, a Trindade ou a Bíblia. Estavam todos condenados? Segundo a regra estrita do Concílio de Florença, a resposta técnica era sim. Tinham morrido sem batismo e sem fé explícita. Isto criou uma crise moral sem precedentes. Como pode um Deus justo condenar alguém ao inferno eterno por não assinar um contrato que nunca viu, porque o carteiro nunca chegou ao seu continente? Aqui é onde entra a teoria do limbo, para tentar suavizar o golpe. Durante séculos, teólogos escolásticos como Tomás de Aquino, no século XIII, propuseram uma solução. Argumentaram que havia dois tipos de pena no inferno: a pena de sentido, fogo, dor física, e a pena de dano, a tristeza de não ver a Deus. Aquino e outros sugeriram que as crianças que morriam sem batismo e os pagãos virtuosos que seguiram a lei natural não iam ao inferno de tormento. Iam ao limbus infantium, limbo dos infantes, ou ao limbus patrum, limbo dos pais. Era descrito como um lugar de felicidade natural. Não sofriam, não havia fogo, podiam conversar e explorar o conhecimento, mas não tinham a visão beatífica, não viam a Deus. Era como estar em uma sala de espera de luxo eterna, cômoda, mas fora da festa principal. Dante Alighieri, em sua obra-prima A Divina Comédia, escrita no princípio do século XIV, visualizou isto perfeitamente. No primeiro círculo do inferno, o limbo, Dante coloca os grandes pensadores da antiguidade. Ali encontra Homero, Horácio, Ovídio e Lucano. Encontra filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles. Inclusive coloca ali Saladino, o sultão muçulmano, por sua nobreza e virtude humana. Para Dante era gente brilhante, ética e admirável, mas careciam do passaporte selado pelo batismo. No entanto, esta solução do limbo nunca foi um dogma oficial definido infalivelmente. Era uma hipótese teológica muito popular. E no século XX, a Igreja começou a revisar isto sob a pressão de um mundo globalizado. O 19 de abril de 2007, sob o pontificado de Bento XVI, a Comissão Teológica Internacional publicou um documento crucial intitulado A Esperança de Salvação para as Crianças que Morrem Sem Batismo. Após anos de estudo, a Igreja admitiu que o limbo era uma hipótese teológica restritiva. O documento abriu a porta à esperança de que a misericórdia de Deus é maior do que seus próprios sacramentos. Sugeriram que Deus não está preso aos seus próprios meios de salvação e pode operar fora deles. Mas, e este é um grande mas, no mundo protestante fundamentalista e evangélico, a linha continua sendo dura e literal. Baseiam-se em Romanos capítulo 10, versículo 14, onde Paulo pergunta com lógica implacável: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue?
Para muitos missionários e teólogos conservadores, a ignorância não é um cartão de saia livre da prisão. Argumentam que todos os humanos têm a revelação geral da criação, o céu, as estrelas, a consciência moral, e que todos a rejeitaram de alguma maneira. Portanto, aquele que nunca ouviu o Evangelho não é condenado por não crer em Jesus, de quem não sabe nada, mas por pecar contra a luz da consciência que de fato possuía. Esta visão urgente não ficou em debates de cafeteria ou em livros de teologia empoeirados. Impulsionou um dos movimentos de mobilização maiores e mais sofisticados da história humana. Para entender a magnitude disto, você tem que olhar o que está fazendo o Projeto Josué, Joshua Project. Não é uma simples organização beneficente, é uma agência de inteligência teológica. Dedicam-se hoje em dia à estatística espiritual com uma precisão quase militar. Utilizam dados demográficos, etnológicos e linguísticos para monitorar em tempo real o que chamam de grupos étnicos não alcançados. Tem mapas de calor global, onde colorem em vermelho as zonas onde o cristianismo simplesmente não existe, e os números com os quais lidam são aterrorizantes. Segundo seus dados atualizados de 2023, a situação é crítica. Dos aproximadamente 8 bilhões de pessoas que caminham sobre o planeta Terra hoje, ainda há mais de 3 bilhões que vivem tecnicamente na categoria de não alcançados. Isso é quase 42% da população mundial. Mas cuidado com a definição, porque aqui é onde a maioria se confunde. Não alcançado não significa que sejam ateus ou que simplesmente não lhes interesse a igreja. Define-se tecnicamente como grupos sociológicos onde menos de 2% da população é cristã evangélica. Por que 2%? Porque os sociólogos e missiólogos determinaram que esse é o ponto de inflexão. Se você tem menos de 2%, não há cristãos locais suficientes para evangelizar o resto de sua própria gente sem ajuda externa. Não há recursos autóctones. Significa que, estatisticamente, uma pessoa nestes grupos pode nascer, viver 80 anos e morrer sem jamais conhecer um cristão, sem ver uma Bíblia e sem escutar o nome de Jesus nem uma única vez. Não é que rejeitem a mensagem, é que não têm acesso à frequência de rádio onde ela é transmitida. Estamos falando de vastas regiões concentradas no que os estrategistas chamam de janela 1040. Imagine um retângulo geográfico imenso desenhado no mapa. Estende-se desde os 10 graus de latitude norte até os 40 graus de latitude norte. Abrange desde o oeste da África, passando por todo o Médio Oriente, até o leste da Ásia. Dentro deste retângulo vivem a maioria dos muçulmanos, hindus e budistas do mundo. É o lar dos blocos de população mais densos e espiritualmente isolados do planeta. Países como Iêmen, Afeganistão, Coreia do Norte ou partes da Índia rural caem nesta zona vermelha. Para este grupo teológico conservador, a tragédia não é apenas espiritual, é estatística e geográfica. A premissa é devastadora. Estas pessoas nasceram no código postal errado, nasceram no século errado ou na família errada. E segundo a interpretação estrita da exclusividade cristã, esse acidente geográfico de nascimento determinou seu destino eterno antes que pudessem tomar sua primeira decisão moral. É uma loteria do nascimento com consequências infernais. Esta ideia de que Deus pudesse condenar bilhões simplesmente por falta de informação geográfica causou uma crise de consciência na Igreja Ocidental. Como pode um Deus justo operar assim? Aqui é onde entram os teólogos modernos do século XX, tratando de encontrar uma válvula de escape a esta pressão moral. O gigante intelectual deste movimento foi o jesuíta alemão Karl Rahner. Ele olhou para este mapa e disse: "Não pode ser tão simples." Rahner tentou resolver o dilema com um conceito revolucionário e controvertido: os cristãos anônimos. Sua lógica era fascinante. Rahner sugeria que a graça de Deus é muito mais ampla do que as fronteiras visíveis da Igreja. Propôs que pessoas de outras religiões, budistas devotos, hindus piedosos, inclusive agnósticos éticos, que vivem sinceramente de acordo com sua consciência e buscam a verdade, poderiam estar, de fato, conectadas com Deus. O argumento é que estas pessoas, ao aceitar a bondade e a verdade em suas vidas, estão aceitando a graça de Deus sem saber o nome técnico de Jesus. São cristãos em substância, na atitude de seu coração, embora não tenham a etiqueta oficial nem o registro batismal.
Hanner basicamente estava dizendo que você pode estar sintonizado com a estação de rádio de Deus sem saber o nome do locutor. Esta teoria foi um alívio massivo para muitos católicos pós-Vaticano II, porque permitia manter a fé em Jesus sem ter que crer que Gandhi ou seu vizinho budista amável iam para o inferno automaticamente. Mas, e este é um mas gigantesco, esta ideia é rejeitada veementemente pelos setores mais conservadores e evangélicos. Para eles, a teoria de Hanner é um sentimentalismo perigoso que destrói a necessidade da missão. Se você pode ser salvo sendo um bom budista, para que enviar missionários para morrer de malária na selva ou para ser perseguidos em países hostis? Para que se incomodar em pregar se a ignorância é um caminho válido para o céu? Os conservadores insistem na necessidade explícita e cognitiva do nome. Sacam a artilharia pesada com versículos como Atos capítulo 4, versículo 12. O texto é um muro de concreto, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A lógica conservadora é implacável. Se as pessoas pudessem salvar-se por sua consciência ou por serem boa gente, então a morte de Jesus na cruz foi desnecessária. Foi um desperdício. Se havia um plano B, ser bom e sincero. Deus não teria enviado seu filho para ser torturado e executado como o plano A. Portanto, argumentam, o exclusivismo não é crueldade, é a única forma de dar valor ao sacrifício de Cristo. Assim, aqui você tem o dilema irresolúvel do sexto grupo. Você está preso entre dois extremos. Ou você tem um sistema exclusivo e legalista que deixa de fora a maioria da humanidade histórica por um tecnicismo geográfico e cronológico, apresentando um Deus que parece mais um burocrata de imigração estrito do que um pai. Ou você tem que ampliar a definição de salvação até um ponto onde a filiação, a fé explícita e o batismo parecem perder sua urgência, convertendo o cristianismo em mais uma opção no menu da espiritualidade global. É uma tensão que não se resolveu totalmente e que mantém acordados os missiólogos durante a noite. É a missão uma operação de resgate desesperada de um edifício em chamas, ou é simplesmente um convite para melhorar a vida? Isto nos leva a uma distinção crítica e necessária para fechar este capítulo e preparar o terreno para o final. Há uma diferença abismal, uma fenda do tamanho do Grand Canyon entre dois tipos de não-crentes. Por um lado, você tem o indígena americano do século XV, ou o aldeão do Tibete que não sabia nada porque não tinha opção. Sua ignorância era invencível. Não rejeitaram Jesus, nunca lhes foi apresentado. Mas, por outro lado, você tem o apóstata moderno. Você tem a pessoa que nasceu no Ocidente, que teve acesso à Bíblia, que escutou a mensagem, que entendeu intelectualmente a oferta e que com plena consciência e vontade disse, não. Há uma diferença moral e judicial enorme entre a ignorância invencível e a rebelião aberta. E é precisamente essa rebelião aberta o que nos leva ao sétimo e último grupo. Porque se você acreditava que o destino dos ignorantes era um mistério, o destino do seguinte grupo é uma sentença aterrorizante. Aqui não há desculpas de geografia, aqui há guerra, o que nos leva ao sétimo e último grupo da nossa lista. E acredite em mim, este é o mais sombrio de todos. Porque no próximo capítulo não falaremos de ignorância, nem de predestinação passiva, nem de gente que nasceu longe. Aqui falaremos daqueles que viram a luz, a reconheceram como luz e decidiram declarar-lhe guerra aberta. Prepare-se, porque vamos entrar na zona do pecado imperdoável. O final dos burladores. Chegamos ao final da lista e tenho que ser brutalmente honesto com você. Os 6 grupos anteriores eram aterrorizantes, mas este sétimo grupo é uma categoria à parte. Aqui não estamos falando de vítimas das circunstâncias, nem de pessoas confundidas por má teologia. O sétimo grupo de pessoas que Deus não pode salvar são aqueles que consumaram um ódio perfeito contra a divindade. E aqui está o truque. Não estamos falando do ateu médio que duvida porque perdeu seu trabalho ou porque a vida tem sido injusta. Não estamos falando do agnóstico científico que precisa ver uma equação matemática para crer. Isso é dúvida, e a dúvida é humana. Do que estamos falando aqui é de uma hostilidade ativa, visceral, estratégica e totalmente consciente. É uma declaração de guerra. Para entender a gravidade disto, temos que ir aos arquivos legais mais antigos da humanidade. No Antigo Testamento, especificamente no livro de Números, capítulo 15, versículo 30, a lei mosaica faz uma distinção que a maioria das pessoas deixa passar.
o texto fala do pecado da mão levantada, em hebraico, biad ramah. Imagine assim: no antigo Israel, se você pecasse por erro, digamos quebrasse um ritual sagrado porque não sabia as regras, podia trazer uma cabra, fazer um sacrifício e tudo estava bem. O sistema estava desenhado para perdoar o erro, mas o pecado da mão levantada era diferente. Era alguém que olhava para o céu, levantava o punho e dizia: sei que isto é a lei, sei que tu és a autoridade, e não me importa. Vou fazê-lo de todos os modos para provar que eu mando. Para esse tipo de rebelião, o versículo é de arrepiar. Essa pessoa será cortada do meio do seu povo. Não havia sacrifício, não havia cabra que pudesse cobrir isso. Por quê? Porque você não pode perdoar alguém que está ativamente tentando derrubar o juiz. A definição técnica deste estado na teologia sistemática é a impenitência final. O Catecismo Romano de 1566, publicado sob o Papa Pio V, explica isso com uma clareza quase cirúrgica. Não é que Deus perca o seu poder, é que a vontade humana tem a capacidade aterradora de solidificar-se. É a decisão da vontade de permanecer no pecado até o último suspiro, desafiando Deus a que faça algo a respeito. É como soldar a porta de um bunker por dentro. As equipes de resgate podem estar lá fora batendo, mas o ocupante decidiu que prefere morrer asfixiado antes de abrir a porta. Mas não acredite em mim, vamos analisar a história, porque os arquivos estão cheios de homens que tentaram boxear com Deus. Falemos de Voltaire, François-Marie Arouet, nascido em 1694 em Paris. Este não era um homem comum. Era a superestrela intelectual do século XVIII, o equivalente moderno a ter 100 milhões de seguidores no Twitter e ser o homem mais rico da Europa ao mesmo tempo. Voltaire era brilhante, engenhoso e enormemente rico graças a investimentos astutos e à loteria francesa. Mas tinha uma obsessão que roçava o patológico: destruir a influência da igreja institucional. Sua correspondência é massiva. Escreveu mais de 20 mil cartas em sua vida, e em muitas delas assinava com seu grito de guerra, "Écraser l'infâme", que se traduz como "esmagai a infame", referindo-se à igreja e ao cristianismo organizado. O que a maioria não percebe é quão pessoal era isto para ele. Não era uma crítica acadêmica, era uma vendetta. Chegou a dizer uma frase que ficou gravada na história da arrogância humana: "Estou cansado de escutar que 12 homens fundaram a religião cristã. Eu provarei que um só homem basta para destruí-la." Basicamente, estava desafiando os 12 apóstolos para um duelo intelectual, 2000 anos depois. Viveu seus últimos anos em sua propriedade em Ferney, perto da fronteira suíça, atuando quase como um monarca independente, recebendo reis e filósofos e lançando panfletos contra a religião. Mas aqui está a reviravolta dramática. A biologia não perdoa. Em 1778, Voltaire regressou a Paris como um herói, mas seu corpo de 83 anos colapsou. A lenda sobre sua morte é objeto de um debate histórico intenso, mas os registros de testemunhas oculares pintam uma cena de terror absoluto. Seu médico, o Dr. Théodore Tronchin, um homem de ciência, não um sacerdote, descreveu seus momentos finais. Disse que Voltaire, o homem que havia zombado do inferno toda a sua vida, morreu em um estado de agitação e desespero que era pavoroso de presenciar. Conta-se que ele gritava alternando entre blasfêmias furiosas e súplicas desesperadas. Em um momento de delírio, supostamente ofereceu ao seu médico metade de sua fortuna se pudesse dar-lhe mais 6 meses de vida. Imagine a ironia. O homem que disse que Deus era uma invenção, tentando comprar tempo biológico com dinheiro. A enfermeira que o atendeu deixou uma frase que ressoou por séculos: "Por todo o dinheiro da Europa, não gostaria de ver outro incrédulo morrer." Agora, alguns historiadores modernos dizem que estas histórias foram exageradas por seus inimigos clericais. É possível. Mas o que é um fato histórico inegável é que, após sua morte, sua biblioteca pessoal foi comprada por Catarina, a Grande, da Rússia, e anos depois, grande parte de suas obras acabaram sendo impressas pela Sociedade Bíblica de Genebra. A mesma casa onde ele escreveu contra a Bíblia tornou-se um depósito de Bíblias. É como se a história tivesse um sentido de humor irônico. Voltaire ilustra o conceito do ódio perfeito, uma inteligência superior dedicada à destruição da fé, que termina colidindo a 120 km por hora contra a parede da realidade eterna.
Mas se Voltaire foi uma guerra intelectual, o que ocorreu no século XX foi uma guerra física e industrial. Falemos da União Soviética e seu intento sistemático de assassinar Deus. E não uso a palavra assassinar de forma leviana. Iosif Stalin, o Homem de Aço, nasceu em 1878. E aqui há um dado que vai explodir sua cabeça. Em sua juventude, Stalin estudou no Seminário Teológico de Tiflis. Era um estudante modelo, cantava no coro, tirava boas notas em Bíblia e liturgia, conhecia a doutrina melhor do que a maioria dos cristãos de hoje. Mas algo mudou. Ele se tornou o que a Bíblia chama de um apóstata militante. Quando assumiu o poder absoluto em 1929, lançou o que ficou conhecido como a coletivização, mas, em paralelo, lançou uma guerra contra a religião. Fundou a Liga dos Militantes Ateus, Soyuz Voinstvujushchik Bezbojnikov, uma organização que, em 1941, tinha mais de 3,5 milhões de membros ativos. Seu objetivo não era a liberdade religiosa, era a erradicação total. Em 5 de dezembro de 1931, Stalin ordenou a destruição da Catedral de Cristo Salvador em Moscou. Este não era um edifício pequeno. Era um gigante de 103 metros de altura, com cúpulas de ouro. Dinamitaram-na em pedaços. E sabe o que construíram em seu lugar? Uma piscina pública gigante ao ar livre. Foi uma mensagem simbólica brutal. Onde vocês adoravam a Deus, agora nós nadaremos. Entre 1917 e 1940, o regime eliminou, prendeu ou enviou para campos de trabalho mais de 150 mil clérigos ortodoxos. Stalin queria limpar o céu com artilharia. Mas como terminou o homem que quis destronar a Deus? O 5 de março de 1953, Stalin jazia em sua dacha em Kuntsevo. Havia sofrido um derrame cerebral massivo. Estava paralisado, sufocando em seus próprios fluidos. Sua filha, Svetlana Alliluyeva, estava junto à sua cama e descreveu o momento final em suas memórias. Disse que pouco antes de morrer, Stalin abriu os olhos repentinamente. Seu olhar era terrível, uma mistura de loucura, ira e terror puro. E então fez algo que gelou o sangue dos presentes. Levantou sua mão esquerda, que ainda tinha alguma mobilidade, e apontou para cima, para o teto, ou talvez para o céu, com um gesto ameaçador. Como se estivesse vendo um inimigo invisível e quisesse lançar-lhe uma última maldição. Segundos depois, colapsou e morreu. Foi o gesto final de um homem que viveu com o punho fechado contra o céu e morreu da mesma maneira. O ódio perfeito não se rende nem mesmo quando o corpo falha. A Bíblia tem um versículo clínico para isto em Provérbios 29, 1. O homem que, muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Note a frase, não haverá cura, ou medicina. Deus é o médico, a graça é o remédio. Mas se o paciente ataca o médico, quebra o bisturi e joga as pílulas no vaso sanitário, a cura é tecnicamente impossível. Não porque o remédio não seja potente, mas porque a resistência do paciente é absoluta. E para fechar este grupo, temos que mencionar brevemente a Aleister Crowley, o homem que a imprensa britânica dos anos 20 batizou como o homem mais perverso do mundo. Nascido em uma família cristã estrita, irmãos de Plymouth, em 1875, Crowley dedicou sua vida a ser o anticristo de sua própria moralidade. Autodenominou-se a Besta 666. Criou sua própria religião, Telema, com um único mandamento: faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. Crowley não era ateu. Ele acreditava no espiritual, mas escolheu o lado oposto. Passou sua vida invocando entidades, zombando dos sacramentos e vivendo em um excesso hedonista deliberado para romper qualquer vínculo com a moral tradicional. Mas quando chegou o fim, em uma pensão em Hastings em 1947, arruinado, viciado em heroína e sozinho, suas últimas palavras relatadas foram: "Estou perplexo. Toda uma vida de rebelião calculada terminou não em glória, mas em confusão absoluta. O ódio perfeito, no final, é um caminho que leva ao nada. Mas espere, não vá ainda. Se você pensava que os 7 grupos anteriores eram inquietantes, prepare-se, porque o que vem agora é o que realmente deveria tirar o seu sono. Até agora falamos de ateus, ditadores, anjos caídos e gente que rejeita a Deus abertamente. São inimigos fáceis de identificar. Usam o uniforme do time contrário,
Mas há uma subcategoria que se esconde à vista de todos. Gente que se senta nos bancos da igreja, gente que usa cruzes de ouro no pescoço, gente que paga seus dízimos pontualmente e que, no entanto, está em maior perigo espiritual do que o ateu mais radical da União Soviética. O que a maioria das pessoas não percebe é que a lista dos não salváveis tem um anexo secreto, e este anexo está cheio de gente profundamente religiosa. Temos que ir a Mateus, capítulo 7, versículos 21 ao 23. Se você tem uma Bíblia com as palavras de Jesus em vermelho, esta seção deveria estar sublinhada em neon piscante. Jesus descreve uma cena futura do dia do juízo, que é, francamente, matéria de pesadelos. Há uma multidão diante dele. Não estão tremendo de medo, estão indignados, estão confundidos. Aproximam-se do trono e lhe dizem: Senhor, Senhor. Note que repetem o título 2 vezes, o que na cultura judaica denota ênfase e suposta proximidade, e então apresentam seu currículo, sua folha de vida espiritual. Não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Analisemos os dados frios. Esta gente não está dizendo fomos boas pessoas ou tentamos não roubar. Estão reivindicando poder sobrenatural. Estão dizendo que fizeram milagres. Provavelmente em vida lotavam estádios. Provavelmente tinham ministérios globais, canais de televisão, livros best-sellers e milhões de seguidores nas redes sociais de sua época. Tinham resultados tangíveis. E a resposta de Jesus é cortante, fria e final, como o som de uma porta de aço se fechando. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Este grupo é o dos hipócritas e dos autojustificados, e é o grupo mais difícil de salvar. O problema aqui reside na palavra conheci. No grego bíblico e na cultura hebraica, o verbo conhecer, iada, implica uma relação íntima, experimental e profunda. É a mesma palavra usada para as relações conjugais. Não significa ter dados sobre alguém, significa ter uma conexão vital. Esta gente de Mateus 7 usava Deus como uma bateria. Usavam seu nome como um cartão de crédito para seus próprios projetos, para construir seu ego, sua fama ou sua fortuna. Mas nunca tiveram uma conexão real com a fonte. Eram parasitas espirituais. A história nos dá exemplos brutais disso. Viajemos a 1517. Você tem um homem chamado Johann Tetzel, um frade dominicano na Alemanha. Este homem era o vendedor definitivo, o lobo de Wall Street do século XVI. A igreja precisava de dinheiro para construir a Basílica de São Pedro em Roma, uma obra de arquitetura massiva. O que Tetzel fez? Não pregou arrependimento, pregou comércio, inventou um jingle de marketing que se tornou famoso. Assim que a moeda no cofre soa, a alma do purgatório ao céu voa. Vendia indulgências, certificados de papel que supostamente garantiam o perdão de pecados passados, presentes e futuros, e inclusive os pecados de parentes mortos. Converteu o sangue de Cristo em uma mercadoria financeira. Milhares de pessoas compraram sua mentira, acreditando que estavam salvas porque tinham um recibo assinado pelo Papa. Tetzel e os líderes que o permitiram representam este grupo de religiosos perdidos. Usaram a estrutura da fé para benefício próprio, enganando milhões. E segundo a teologia bíblica, o juízo para o mestre que engana é muito mais rigoroso do que para o pecador comum. Tiago 3:1 adverte: Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Mas não precisamos ir tão longe. No tempo de Jesus, os fariseus eram os campeões disso. Eram obsessivos com a limpeza ritual. Lavavam as mãos até o cotovelo antes de comer, dizimavam inclusive as especiarias mais baratas como o cominho e a menta. Por fora, pareciam modelos de santidade. Mas Jesus os chamou de sepulcros caiados. No antigo Israel, as tumbas eram pintadas com cal para que brilhassem sob o sol e as pessoas não as tocassem por acidente, contaminando-se. Por fora, branco brilhante, limpo, perfeito. Por dentro, ossos secos, podridão e morte. Os fariseus planejaram o assassinato de Jesus enquanto se certificavam de não entrar no pretório romano para não se contaminarem cerimonialmente para a Páscoa. Pense nisso. Estavam planejando matar um inocente, mas preocupavam-se em não pisar em solo pagão. Essa desconexão moral absoluta é a marca do hipócrita. Um caso de estudo moderno mais próximo de nós é o fenômeno de certos telepregadores que caíram em desgraça nos anos 80 e 90. Homens que movimentavam milhões de dólares
prometendo cura em troca de sementes de fé monetárias, enquanto em privado viviam vidas duplas de fraude, excessos e abuso. Ao usar o nome de Deus para enganar viúvas e aposentados, entram em uma categoria perigosa. A Bíblia adverte em Gálatas 6:7: Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. O perigo mortal deste grupo é o que poderíamos chamar de efeito vacina. Se lhe injetam uma dose pequena e morta de um vírus, seu corpo cria anticorpos e você já não contrai a doença real. Da mesma maneira, estas pessoas têm religião suficiente para se sentirem seguras. Têm uma dose morta de cristianismo que as vacina contra a verdade real. Sentem-se protegidas, vão à igreja, cantam as canções. São como alguém que veste um colete salva-vidas de chumbo. Sentem-se abraçadas e protegidas pelo colete, mas essa mesma proteção é o que as afundará até o fundo do oceano quando a tempestade chegar. Para Deus é quase impossível salvá-los porque eles estão convencidos de que já estão salvos. O doente que acredita estar saudável não vai ao médico. E se você não vai ao médico, morre da infecção. Mas por que lhe conto tudo isso? É para assustá-lo e para que tenha pesadelos esta noite? Não. É para que entenda a gravidade do jogo em que estamos. A vida moderna, com suas distrações, Netflix, redes sociais e ruído constante, faz-nos sentir que tudo é um jogo, que sempre existe um botão de reiniciar. Mas a história e a teologia gritam-nos que isso é mentira. A vida não é um ensaio geral, é a única apresentação, e a cortina vai cair. A estatística final é implacável: 100 de cada 100 pessoas morrem. A taxa de mortalidade humana continua sendo de 100%. E como vimos no grupo 3, não há tempo extra após o apito final. A pergunta controversa que você deve se fazer esta noite, enquanto olha para esta tela, não é se Deus é bom o suficiente para salvá-lo. A pergunta é se você é honesto o suficiente para deixar-se salvar. Em qual lado da linha você está? É um buscador genuíno ou está flertando com o cinismo do grupo 4? Está brincando de religião como os do grupo 8 ou tem uma conexão real? Se esta viagem pelos arquivos da teologia proibida abriu seus olhos, ainda que seja um pouco, faça algo a respeito. Clique no botão "Gostei" agora mesmo, não por vaidade, mas porque ajuda o algoritmo a mostrar esta mensagem a alguém que talvez esteja prestes a cruzar essa linha sem saber. Você poderia salvar alguém apenas com um clique, e se você é corajoso e quer descobrir os mistérios que a igreja moderna tem medo de tocar, inscreva-se e ative o sino. Porque no próximo documentário vamos desvendar algo ainda maior, algo que esteve oculto sob o Vaticano por séculos. Você acredita que é justo que exista um ponto de não retorno? Ou acredita que a misericórdia deveria ser infinita, não importa o custo? Deixe sua opinião honesta nos comentários. Eu leio todos e quero saber o que você pensa.